Fala pessoal, e o São Paulo, hein, que está se preparando para o jogo de domingo contra o time do Palmeiras, jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Ficou interessado? Quer saber o que a mídia está falando a respeito da preparação do São Paulo, a escalação aí que está na tela e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Palmeiras e São Paulo, quem é favorito para você, Maravilha, e por quê? O time há muito tempo que também não perde. O São Paulo está 8 jogos sem perder, mas time por time. Eu acho que jogando na Arena Barueri, Palmeiras é favorito, mas não é super favorito, mas é favorito. Vamos lá, o São Paulo, o que tem de São Paulo para mim aí, Cascão? Só para eu saber aí. Vamos lá, antes disso, o que mais tem? Vamos lá, o Lucas jogando contra a equipe do Palmeiras da Arena Barueri. Você, como ídolo do São Paulo, o que você enxerga isso e a importância do Lucas lá jogando como titular, meu querido Souza? Claro que aumenta a qualidade, né, do time. O Lucas voltou a jogar muito bem pelo São Paulo, né, evoluiu bastante. E o Lucas em campo, você traz mais qualidade. O trio da frente tem... Grife, né? Não só grife, tá trazendo qualidade. Ele voltou a jogar bem, tem sido um dos principais jogadores ali. Desculpa, Souza, eu vou só entender assim, acho que quem fez o São Paulo jogar melhor tá aqui, ó. Danielzinho, Marco Antônio. e Bobadilha Marcos e Marcos Antônio. Esses três aqui fizeram ele jogar um pouquinho melhor, porque para mim ele tá jogando do mesmo jeito. Mas esses três aqui foram fundamentais na minha análise, e o Lucas não tendo tanta responsabilidade com a condição deles para fazer com que ele possa estar mais perto do gol. Se você perguntar para mim quem é o principal jogador do São Paulo hoje... Eu já perguntei o que você quer. Você responde o que eu perguntei. Então, para mim, o principal jogador do São Paulo hoje é o Marco Antônio. Um cara que melhorou bastante o setor defensivo do São Paulo foi o Sabino e o Lucas Ramon, esse menino que chegou do Mirassol. Agora, os três da frente aí são três jogadores. Então, é exatamente isso que eu vou perguntar pro Veloso. Você só espera um pouquinho agora, Souza. Aí você tem, olha só, Luciano, Caleri e o Lucas fazendo os gols. Você tem Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. O time do São Paulo é o outro. É bom. Né, no sentido técnico e dentro do campo. Não o que aconteceu politicamente. O que o Palmeiras tem que tomar cuidado com esses jogadores, com o time do São Paulo também, Veloso? Eu acho que principalmente o Caleri está num momento bom, né? Já tem 6 gols aí na temporada, voltou bem, voltou fazendo gols, é um jogador chato que incomoda zagueiro, que briga o tempo todo. Então o São Paulo está bem equilibrado. Esse meio campo é bom, com o Marco Antônio, o Danielzinho. Não sei se o Lucas vai jogar, porque é ele que escolhe, né? Se ele joga ou não no sintético. Não, parece que vai, né? Vai jogar. Deixaram para ele escolher. É ele que escolhe, né? Vai escolher jogar, vamos lá. O Crespo falou que o Lucas vai escolher se ele quer jogar, se ele não quer jogar no sintético. Mas ele já escolheu. O Memphis não escolhe. Ele já escolheu, ele vai jogar no Sabor. O Memphis não escolhe. Então vai jogar porque ele escolheu jogar. Porque ele escolheu jogar. Mas é um meio-campo muito bom. E é aí que o Palmeiras tem que estar ligado, tem que ter uma marcação muito boa. Pra você, Maravilha, os dois atacantes aí, esse meio-campo e o time do São Paulo, o que você enxerga do São Paulo contra o Palmeiras? Você colocando o Palmeiras mais uma vez como favorito. Não super favorito. Eu não falei isso. Eu não estou dando aquela exagerada. Eu falei favorito, mas... eu falei super favorito. Como já favorito. Eu falei, é favorito, mas não é super você favorito. Dando que qual a diferença? De leve. Agora, o ataque aí com Lucas Moura, Caleri e Luciano, eles têm ido bem. Os caras estão jogando um bom futebol. Esse Marcos Antônio aí mudou o ritmo do time do São Paulo. Ele deu uma melhorada. O Bobadilha, que estava embaixo. Mas ele sempre foi baixo. Eu também nunca achei ele craque, sabe? É um jogador razoável. Mas carrega piano. Mas agora todo São Paulo está achando que eles estão com o time imbatível de todas as épocas. O Souza não falou isso. Melhorou. Melhorou e bem, hein? Meu pai não acha isso. Se não falar que meu irmão não acha isso. Eu sei, mas esse clássico aí agora por que você está falando isso? Assim pro Palmeiras não. Mas quem falou que vai ser moleza? Vai chegar agora o palmeirense, porque aí veio o grande Abel, o coice, o homem que dorme encolhido para dar coice cedo. Você sabe aquele cara que é mal criado? Você fala bom dia. Bom dia por quê, pô? Não, é o famoso homem coice. Mas você está falando do Abel? Não, é porque o Abel é o que inventou a roda, ele inventa as coisas. Aí ele coloca o Arias lá no banco. Ele que inventou o bolinho de bacalhau. Pastelzinho de Belém. Pastelzinho de Belém. Ele que inventou a Fátima lá na igreja. O que eu gosto dele é que... O que você gosta dele? É que aqueles repórteres ficam todos lá. Porque... Ele descobriu o Brasil, você está sabendo disso ou não? Não, ele descobriu o Brasil. É uma história que talvez precisa ver, que deve ter coisa... Deve ter alguma coisa que ele veio junto com o Dom Pedro, Dom João aí. Não é possível. E aí que ele subiu lá de Santos pra cá, com mula, não sei o que. Acho que ele descobriu o Brasil também. E aí também. agora, quando acaba o jogo, ele acaba o jogo, o que acontece? Ele dá aquela palestra, né? Quando ganha, ele dá um tipo de palestra
quando perde a outra aparece, ele fica perguntando para o repórter. E você não viu? E não viu o que ele me disse? O que eu te disse, que não me disse? O que ele é um puta de um chato ali na beira do campo. Se juntar eles um belo dia, 2 malas se alça, ninguém aguenta. E botar mais o Mano Menezes, aí não tem mais jogo. Vamos lá, eu não perguntei nada disso. Quem também falou a respeito desse jogaço foi o pessoal do Jogo Aberto. Vamos dar uma olhada em tudo que eles falaram, porque também tá bem interessante. Teve o Cicinho aí calando a boca dos antes. Tem jogo sério também no domingo. E é choque rei, é Palmeiras e São Paulo. 2 times que atravessam bons momentos e que prometem um duelo de alto nível. Quem levará? Como é que faz? De um lado, a ira portuguesa. Do outro, a tranquilidade argentina. Se eu estou no estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater num estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? Calma e analisar outras coisas que o meu trabalho tenho que fazer. Mas eu posso te garantir que tanto o Crespo quanto o Abel estão felizes nesse começo de temporada. A bronca do palmeirense é com o apito. A CBF divulgou a súmula do árbitro Felipe Fernandes de Lima, que explica a expulsão do treinador contra o Flu. Abel teria se dirigido de forma ríspida e grosseira ao quarto árbitro e à assistente, dizendo, abre aspas, você é cega, não viu que o lateral era pro nosso time. Aqui um palavrão. Vocês nunca veem nada. Outro palavrão. Depois, o Palmeiras se posicionou, alegando que a súmula não condiz com a realidade dos fatos, segundo imagens da análise de desempenho do clube. A nota cita que Abel não teria discutido com a assistente, e sim somente com o quarto árbitro. Além disso, afirma que Abel não teria batido palmas de forma irônica para a arbitragem. Agora, em campo, uma lista de objetivos alcançados. Liderança do Brasileiro, na semi do Paulista, todos os 3 clássicos vencidos e ataque funcionando bem. Dupla Flaco Roque com 10 gols no ano. Enquanto Crespo acalmou a tormenta do início de ano tricolor. Arrumou o meio com Danielzinho e Marcos Antônio e ganhou um trio fatal. Lucas, Luciano e Calé. Fica tranquilos. Estamos fazendo uma coisa boa. Estamos apenas no início. É um prazer ver jogar São Paulo, é um prazer ver São Paulo na cima, mas nenhuma euforia. Mesmo sem essa euforia toda, muita coisa mudou depois daqueles 3-1 do Palmeiras em 24 de janeiro. 34 dias se passaram desde esse último choque rei. Palmeiras e São Paulo fizeram 8 jogos e hoje lideram o Brasileiro. O Verdão venceu 5, empatou 2 e perdeu 1, com 18 gols marcados. O Tricolor venceu 7 e empatou 1, com 14 bolas na rede. Só que a grande questão é o confronto direto, porque os palestrinos não perderam nenhum dos últimos 10 jogos contra o rival. Contra o Flu, Abel repetiu a escalação ideal pela 5ª vez seguida. Mas será que não tem espaço para o Arias domingo? Um provável Verdão tem Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, ou Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o Tricolor tem 2 dúvidas. Lucas joga no sintético e quem substitui o suspenso Alan Franco. Se Crespo seguir com 2 zagueiros, a escalação pode ter Rafael, Lucas Ramon, Arboleda ou Ferrarese, Sabino e Enzo Dias. Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura ou Cauli, Luciano e Calé. Na grande decisão, enquanto o Palmeiras espera voltar ao Allianz, que está na fase final de obras do novo gramado sintético, o São Paulo, sem o Morumbi, fechou um acordo para jogar no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Ou seja, o clássico desse domingo possui objetivos iguais, mas destinos completamente diferentes. Inicio com o mandante da história, Edu Dracena. Qual é o grau de dificuldade para o Palmeiras nessa partida? Renata, o grau de dificuldade é você pegar um São Paulo muito bem armado, onde que o Crespo conseguiu achar o meio de campo dele, que é o grande segredo do São Paulo é esse, né? O Danielzinho junto com o Marcos Antônio e o Bobadilha ali fazendo essa trinca ali de meio de campo. Agora, o Palmeiras tem pro seu lado aquela coisa da verticalidade, aquela coisa de marcar a pressão em cima, jogando dentro de casa, tem que fazer isso aí realmente, até para você pressionar o seu adversário e para que você consiga também ficar mais perto do seu gol. Então o Palmeiras vem fazendo isso nos jogos, a gente espera que isso
continue acontecendo, porque é uma característica do Abel. Agora, a questão e a grande dúvida é, Arias joga ou não joga? Tem que jogar, Vai jogar, mas se será titular a gente não sabe, né? Tem que ser titular, sim, porque... O Vitor Roque vai mergulhar ou não? É uma decisão onde que 90 minutos decide tudo aí que pode passar para a final. Agora, a questão do favoritismo, eu coloco 51-49. O que é isso? Cicinho, na linguagem popular, qual é o pulo do gato, a arma para o São Paulo surpreender o Palmeiras? Não isso. Não, jogar futebol. O São Paulo não precisa mudar esquema de jogo para jogar contra o Palmeiras. Só precisa ter atenção na questão, porque o Palmeiras, na minha opinião, hoje é a equipe melhor preparada fisicamente. Então você vê o Palmeiras do início ao fim da partida buscando o resultado. Quando tem o resultado na mão, ele sabe jogar com isso. Então é uma equipe que não desiste nunca. O São Paulo tem que estar ligado. O São Paulo, muitas das vezes, sofreu contra o Palmeiras quando entrou desligado no jogo. São Paulo entrar desde o início, tem totais condições, Arboleda, que é diferentemente do Edu, 52 São Paulo, 48 Palmeiras. Que isso, Cicinho, você jogando fora de casa. Porque não é da show. Ai. E aí, pessoal, vocês concordam com o Cicinho? São Paulo é favorito com 52% ou mais. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A história do Choque Rei é maravilhosa, densa, intensa, mas os últimos confrontos ficaram marcados por algumas polêmicas, especialmente com a arbitragem. A física explica essa rivalidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. São anos de Choque Rei na potência máxima. Nesse domingo tem lei da física. A gravidade vai fazer a moeda cair e definir quem dá o pontapé inicial na Arena Barueri. O Palmeiras, invicto a 10 jogos contra o rival, ou o São Paulo, time que mais venceu o Verdão na era Abel Ferreira. Esses elementos já estiveram no mesmo campo outras vezes. E a equação quase sempre termina em choque. O último duelo foi pelo Paulista mesmo e terminou em explosão de crise do lado tricolor. O futuro, como falei, o Brasileirão 45 pontos. Que São Paulo é grande e está passando por o pior momento, a sua história. Se tem um capítulo que o São Paulino não gosta nessa história, é o Brasileirão do ano passado. No primeiro turno encarou o Palmeiras e perdeu por 1-0. Gol de Vitor Roque aos 49 do segundo tempo. O impedimento foi marcado no campo, mas o VAR revisou e... Uma revisão factual, senhor. Factual, exatamente. Factual, gol. Tem linha sobre linha. O jogador que faz o gol está em posição legal. O gol deve ser anotado, ok? O São Paulo reclamou do gol. E o físico Abel Ferreira de uma falta do Alan Franco no Gustavo Gomes. Temperatura e pressão altas. Treinador expulso. O encontro no segundo turno teve ainda mais atrito. O São Paulo reivindicou um pênalti não marcado do Alan do Tapia. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. O tricolor questionou também a cor do cartão dado a Andreas Pereira por um pisão no Marcos Antônio e também esses dois outros lances envolvendo Gustavo Gomes e o Tapia. Nunca vivi algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. No puedo creer lo que pasó. Foram erros absolutamente indefensáveis, né? Foram erros que revelaram do árbitro e de toda a arbitragem uma conduta desonesta, e eu sei a responsabilidade que tenho de dizer isso, e desonesta no seguinte aspecto: desonesta com os atletas, desonesta com a regra, desonesta com as relações que devem existir num jogo desse tamanho. O resultado das colisões foi o afastamento temporário do árbitro Ramon Abate Abel. Na semifinal do Paulista, também no ano passado, o Palmeiras venceu por 1-0 com gol de pênalti do Rafael Veiga, que colocou o Verdão na final. A penalidade máxima foi marcada por uma suposta falta do Arboleda no Tigrinho. E o lance dividiu opiniões. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, o São Paulo venceu na ida e na volta. Mesmo assim, teve faísca por causa de um gol anulado do Calleri. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento, nós faríamos 2-1. No ano anterior, pela mesma competição, mas nas oitavas também deu tricolor. O time teve um pênalti marcado
marcado a favor. Só que o Verdão entendeu que Calleri estava impedido no momento do lançamento. Há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo, claro, depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Na física, nada é estático. E logo mais tem um novo experimento desse choque rei eletrizante. Agora, rápido e rasteiro. Choque rei. Cicinho. 2-1 São Paulo. Edu. 3-1 Palmeiras. 1-1 pênalti São Paulo. Ai, ai, ai. Capela. Choque rei, choque de realidade pros Tricas. 2-0 Palmeiras. Tchau, São Paulo. 1-0 São Paulo. 1-0 Palmeiras. 3-0 Grêmio em cima do Grenal. 3-0 Grêmio. E o choque rei. Vai ser 0-0 e quem vai sair de vice do Corinthians vai ser o São Paulo. Só isso. O São Paulo descansou os jogadores e vai com tudo pra cima do Palmeiras domingo em Barueri, hein, Vlad? É isso, Bruno. Um grande abraço pra você, pro pessoal do estúdio, também pros fãs de esportes. O Crespo poupou praticamente todo o time titular no meio de semana contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e deve ir com força praticamente máxima contra o Palmeiras, com exceção do Alan Franco, que recebeu cartão vermelho contra o Red Bull Bragantino e está suspenso. De resto, praticamente toda a equipe que eliminou o time do interior paulista. O São Paulo que vem muito embalado, são 8 jogos sem derrotas, 7 vitórias e apenas 1 empate. Além do Alan Franco, não conta também com o André Silva e o Rian Francisco. Os dois estão em fase de transição no departamento médico, treinando com a equipe, mas ainda não podem ser utilizados pelo treinador. Lembrando que o São Paulo terá a volta do Danielzinho, do Alisson e também do Luca. O tricolor que, apesar de ter essa parte aí que o Vinícius Nicoletti disse, que não consegue vencer o Palmeiras há um bom tempo, em duelos de mata-mata contra o Verdão, tem uma grande vantagem. Em 23 confrontos, o São Paulo venceu 17 e perdeu apenas 6. Se chegar à final do Campeonato Paulista, vai mandar o jogo no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas, já que o Morumbis será palco do show do AC/DC. Volto com você, Bruno. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O São Paulo que vai enfrentar o time do Palmeiras neste domingo, às 8h30 da noite, dentro da Arena Barueri. Lógico, não teve a melhor campanha, então não pode disputar, né, em casa essa semifinal. Mas, né, tudo indica, o São Paulo chega completaço, joga todos os jogadores à disposição, né? E tem aí o Lucas, né, que pode sim ser titular mesmo jogando em um gramado sintético. A gente sabe da dificuldade que é jogar uma semifinal do Campeonato Paulista, independente de contra quem for, mas assim, a confiança que o São Paulo está tendo nos últimos jogos, o que o São Paulo tem apresentado nos últimos jogos, eu acredito que tem elevado bastante a confiança do time, né, para chegar muito bem preparado, muito bem focado nessa semifinal. Acredito sim que o São Paulo tem mais de 50% de chances de vencer, tá? O São Paulo não chega como o patinho feio da competição. O São Paulo que deu aquela arrancada, deu aquela melhorada durante a competição. A gente vê até no Campeonato Brasileiro, o time misto venceu o Coritiba, né? O São Paulo se deu o luxo de enfrentar o time do Coritiba com o time misto, né? E venceu mesmo assim. Então o time titular e com muitos jogadores descansados, né, vai atuar aí contra o time do Palmeiras. Na minha opinião, acredito que o placar, mas sendo um torcedor sensato, acredito que o placar seja aí 1-0 ou 2-1 pro time do São Paulo. Esse é o meu placar. E o seu? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!